defendeu a sua tese de doutorado, onde ele introduziu as famosas ondas materiais, tá? Então, isso aí, ondas de matéria, né? Então, é interessante, assim, é estranho você falar ondas de matéria, porque para gente, na clássica, matéria é matéria, onda é onda, tá? Mas aí, a gente vem com esse primeiro argumento aí, né, que vem a necessidade da fusão de onda ser complexa. Então, a formulação da teoria quântica, ela foi apresentada aí por Schrödinger, né, em 1926, tá? E ela foi elaborada em termos dessas propriedades das ondas de matéria, baseado no que de Broglie propôs em 1924, né? Bom, paralelamente a Schrödinger, em 1926, a gente teve também Heisenberg, que ele formulou a mecânica quântica em termos de matrizes, tá? E pouco tempo depois dos trabalhos de Heisenberg ter sido publicados, Schrödinger mostrou que essas duas teorias, tanto a dele como a de Heisenberg, eram matematicamente equivalentes. Então, tinha uma briga científica quanto a isso. Schrödinger trabalhava sozinho, Heisenberg trabalhava com Bohr, tá? Então, tinha uma briguinha aí, mas a gente sabe que no final deu tudo certo, né? A mecânica quântica é bem sólida hoje. Bom, no tratamento apresentado, então, por Schrödinger, ele propôs aí que o comportamento das ondas de de Broglie fosse descrita por uma função de onda, que é o que a gente está querendo abordar aí nessa pergunta, tá? Que vai abordar sobre as variáveis complexas, aplicação. E aí, a função de onda descrita por ele, a gente fala de psi, tá? E ele acabou fornecendo aí uma receita, entre aspas, né, para escrever uma equação diferencial de onda, onde essa equação diferencial conseguisse descrever o comportamento de qualquer sistema de partículas, né? E só não coloquei aqui para não ficar muito carregado, né? Mas a gente sabe que a própria equação de Schrödinger é uma equação complexa, né? Ela tem lá o I, né? O número complexo I, tem a função de onda, né? E tem quantidades aí que a gente sabe que ela mesma já em si já é uma aplicação das variáveis complexas. E quais seriam as principais características de uma partícula na clássica? Então, para a gente poder entender por que a função de onda não é igual a uma função de onda que a gente vê, né? Ondas mecânicas, ondas... por que ela não é real? Tá? Então, a gente tem que entender por que isso. Então, é o que a gente vai abordar. Quais são as principais características de uma partícula na clássica? Então, a gente sabe que uma partícula ela é indivisível e ela possui uma trajetória bem definida. Quais as principais características de uma onda na física clássica? Então, observa, né? Então, o primeiro momento foi uma partícula, agora uma onda. As ondas, elas não possuem características de serem indivisíveis, mas elas são contínuas. As ondas não descrevem uma trajetória do tipo definido para partículas, então elas são espalhadas no espaço, né? Então, elas não se localizam em um pontinho aí. E, além disso, elas exibem uma série de fenômenos típicos, como fenômenos de interferência, de polarização, de difração, né? Então, são todos fenômenos ondulatórios. No olhar da clássica, a dualidade onda-partícula não parece uma contradição? Então, sim, né? Porque no mundo clássico a gente sabe o quê? Que se eu tenho algo que é indivisível e divisível, algo que segue uma trajetória e não segue, né? Que coisa é essa? E agora, como a teoria quântica consegue conciliar onda e partícula sem cair numa contradição lógica, tá? Então, a gente tem aí, para a gente poder responder essa pergunta e demonstrar aí realmente essa função de onda ser complexa, a gente vai falar de alguns experimentos, tá? Eu vou falar do experimento de fenda dupla, né, que foi feito aí por Taylor em 1909, feito para a luz, tá? E Celeri com elétrons a partir de 1950. Então, o experimento ele é bem simples, tá? É o de dupla fenda, no caso da luz, onde a gente tem a fonte de luz é bastante tênue. Se a gente acompanhar a formação, a gente vai ver que vamos perceber um padrão de interferência,
lá na tela, né? Uma tela fosforescente, e vamos ver vários pontos aparecendo, tá? Um após o outro, que eu vou demonstrar aqui no próximo slide. Então, o que corresponde um pontinho após o outro? Vai corresponder a cada fóton sendo detectado de maneira localizada. Então, esses pontos, eles vão se agrupar em bandas, e aí eu vou perceber um padrão típico de interferência, né? Então, tá, então a gente tem essa ondas de luz, né? Então, passou por uma fenda dupla, e lá no antiparo, na tela fosforescente, eu vejo fenômeno de interferência, tá? Sendo observado aí. Por mais fraco que for o feixe de luz, após um determinado tempo, eu ainda percebo esse padrão de interferência se formando, tá? Então, tá aí o... Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar... Assim, tá aí. Então, acho que vocês estão vendo o videozinho aí. Vocês vão ver ponto a ponto aí do jeito que foi feito o experimento, tá? Então, aí são as partículas, né, que a gente fala aí no mundo quântico, ou partículas quânticas, ou objeto quântico. Ei, professora Cristina. Sim. O interessante, fecha seu áudio aí para que eu possa falar. O interessante é que vai formando ponto a ponto, né? E aí tem muito a ver com a questão da interpretação de Copenhague, né? Onde a gente diz ali, quando ele é detectada, acaba sendo detectada como partícula, né? Mas antes da detecção é onda, né? Então você aí tem aí como você tem duas fendas, você não sabe por onde ele vai passar, e aí você tem essa questão aí do comportamento ondulatório da matéria, né? É muito, muito legal isso. É só para acrescentar. Aí eu tive que voltar para a tela aqui, por isso que não deu para me falar, viu, gente? Eu precisei primeiro projetar o vídeo. Então, vocês observam que esse experimento aí, ele é observado tanto para elétrons, tá? Feixe de partículas passando aí, feixe de elétrons passando pela fenda dupla, como também luz, né? Que aí era composta aí, no caso, por fótons. Tá? Então, a gente vê aí o padrão de interferência sendo formado. Então, com o professor Luiz, é isso aí mesmo que ele falou. Então, a gente sabe que para poder explicar esse fenômeno de interferência, sim, por favor, alguém levantou a mão, pode falar. Douglas, tudo bom? Tudo bem, Douglas? Esse fenômeno é aquele mesmo observado no biprisma de Fresnel, no laboratório 4? De fração de elétrons? Ó, no caso de luz, né? Temos o fenômeno, assim, dos feixes, né? No caso, o que você tem? Você observa que aí é um fenômeno puramente ondulatório, né? Que você detecta ao jogar um feixe de elétrons. Né? Então, é assim. Então, a gente percebe essa tanto feito por onda, né, como para partícula, você vê esse fenômeno acontecendo. Agora, é o que o professor Luiz falou, se você for tentar observar o comportamento desse objeto quântico, ou seja, ver em qual detector, né, que você tem, qual fenda que vai passar o elétron, você perde total informação da sua partícula, do seu objeto quântico, né? Ele deixa de se comportar como onda que se comporta como partícula, né? No caso dos elétrons. A diferença, Douglas, também é que no prisma de Fresnel se aplica apenas a onda, a luz. Né? Aí, no caso aí, não, é dupla fenda mesmo, que no prisma de Fresnel você faz a defasagem, né? Isso. Para a luz, ela não vale para elétrons. Elétrons, não. Você ali pode tratar a luz como fótons e tudo, mas ali você vê que é luz. Aqui não, aqui você vê elétrons também.
Então, tá aí, né, no fenda dupla, a gente está aí novamente sendo observado o fenômeno, então a gente vê elétrons passando pela fenda e sendo detectado lá. E aí que vem, né, a diferença importante aí do tratamento clássico e do tratamento quântico, quando a gente está trabalhando com elétrons. Então, se você tem 2 feixes, tá? E se você realmente está passando partícula nessa fenda, né, nesses feixes, o que você percebe? O que você deveria esperar, na verdade? Lá na tela, você esperaria somente em 2 regiões apenas a detecção, tá? Então, a detecção. Mas a gente vê, se realmente for partículas quânticas, aí você tem aí o padrão de interferência, né? Então, isso aí não é explicado pela clássica, tá? Então, tá aí. Novamente falando, né? Eu gosto sempre de colocar essa frase de Dirac, em 1930. Desculpa, gente. Onde ele fala que cada fóton, então, ele se interfere com ele mesmo. O que significa isso? Mesmo se você fizer um experimento, tá? Com uma fonte bem tênue, bem fraquinha, né? Você observa que com o passar do tempo, você vai ver mesmo o padrão de interferência sendo observado, tá? Isso acontece tanto com fóton como com elétron. Né? Então, essa fala dele é bem interessante. Então, parece que realmente, né? Vem o elétronzinho, ele sai ali daquela fonte, então vai ter ali as ondas. Já tem água aqui, obrigada. Aí ele vai se interferir com ele mesmo, né? E aí, com isso, ele vai formar aí esse padrão de interferência, tá? Então, ele interfere com ele mesmo. Se eu tentar colocar, igual o professor Luiz, se eu tentar colocar um detector, né? Um detector na fenda 1 ou um detector na fenda 2, o meu elétron deixa de se comportar como onda e se comporta como partícula, tá? Então, é o que a gente observa aí. Bom, então, a gente vê, né, realmente esse comportamento, tá? Dessas entidades físicas. E para compreender isso aí, a gente vai trabalhar, vai falar um pouquinho sobre essa característica dual desse objeto quântico, na verdade. Bom, então, primeiramente, a gente tem que falar o que caracteriza o estado quântico de um sistema, tá? Então, eu já falei para vocês, o estado quântico, quem introduziu isso aí foi Schrödinger, né? Então, ele é especificado por uma função, psi. E ela depende tanto da posição como do tempo, tá? Como que a gente explica o resultado dessa experiência, então, da fenda dupla? Então, o resultado dessa experiência ele pode ser explicado considerando essa função de onda psi. Quais atributos que essa psi pode ter? Tá? Então, essa psi ela é muito semelhante com a onda clássica. Tá? Ela tem comprimento de onda, tem frequência, tem amplitude. E além dessas características de uma onda clássica, né, a psi ela tem que ser considerada uma função de onda complexa. Né? Então, isso é necessário. Então, vocês vão entender por que é necessário. O módulo de psi ao quadrado, na quântica, a gente representa como a densidade de probabilidade. Então, essa densidade de probabilidade, ela é o quê? Ela é representada, né? Eu vou pegar a minha partícula quântica, então, no caso, eu vou falar de elétrons aqui. Então, vai ser a densidade de probabilidade de eu encontrar o elétron numa posição X no instante T. Né? O que representa, então, essa psi? Então, a psi, ela acaba tendo uma interpretação, né? Ela é uma amplitude de probabilidade de localizar essa partícula. Então, isso aí, quem deu essa interpretação de amplitude de probabilidade foi Max Born, para a função de onda de Schrödinger, né? Então, foi mais para frente isso aí, né? Foi depois de 1926. Nesse experimento de fenda dupla, então, a gente vai considerar, tá? Primeiramente, os elétrons
incidentes aí sobre o antipar agindo como corpúsculos, ou seja, como partícula mesmo. Então, eles vão atingir o detector na posição X e eles são contados aí como partículas individuais, tá? E não como um pacote de onda. Então, nós vamos fazer uma análise desse experimento, tá? Considerando uma situação onde eu fechei a fenda 2, né? Deixei somente a fenda 1 aberta, tá? Então, o que a gente observa aí, ó, pela figura, né? A gente vê direitinho que os elétrons, eles vão passar... Tá? Então, eles vão passar aqui pela fenda 1. Então, lá no antiparo, eu vou ver direitinho, tá? A probabilidade de eu encontrar os elétrons nessa região, né? Então, tá aí. Se eu associei o Psi, vou chamar Psi1, né? Que como sendo aí o estado quântico dos elétrons que passaram pela fenda 1, ou posso falar, igual a gente está definindo, amplitude, probabilidade dos elétrons passando pela fenda 1. Né? E qual que seria a distribuição de probabilidade? Tá? Então, a distribuição de probabilidade, de acordo com a definição de Max Born, vai ser o quê? Vai ser descrito, né, pelo módulo do Psi1 ao quadrado, tá? Então, vai ser Psi1 complexo conjugado vezes Psi1. Então, isso aí vai ser a densidade de probabilidade dos elétrons, né, que passaram pela fenda 1 e alcançaram o detector. Se eu fizer o mesmo raciocínio, só que agora eu vou fechar a fenda 1 e vou manter a fenda 2 aberta. Então, novamente, lá no antiparo, né, o que eu vou medir vai ser a densidade de probabilidade, que eu vou chamar de P2, dos elétrons que passaram pela fenda 1, tá? Desculpa, dos elétrons que passaram pela fenda 2 e foram detectados no antiparo. Então, vai ser módulo do Psi2 ao quadrado. O que essas distribuições de probabilidades, o que eu posso falar delas, né? O que são, na verdade, elas? Então, na verdade, elas mostram que no caso de apenas uma fenda, tá? A gente não vê o padrão de fração, né? Então, a gente vê aí direitinho, a gente não vê aí o padrão de fração. Então, o caso da luz, né? Se a gente tivesse luz, a gente ia ver, né? Tá? Então, lá na luz, sim, mas aqui nos elétrons, não, né? A gente vê realmente somente um picozinho, né? A gente não vê esses mínimos aqui. E, tá? professora Cristina, Sim, pode falar. Pelo tamanho da espessura da fenda que não é colimada, né, e outras razões técnicas experimentais, o Douglas gosta muito disso, você veria uma distribuição ali quase gaussiana, né? Você vê aquela coisa de comportamento de partícula mesmo. Então, aí o comportamento do elétron para uma única fenda é de partícula mesmo, né? O que se esperado é o que acontece. Mas pode seguir. Pode seguir, que eu acho que vem surpresa boa por aí. Isso. Bom, mas agora vamos considerar a situação das duas fendas abertas, tá? Então, o que a gente observa no antiparo? Então, se os elétrons, de fato, têm um comportamento de partículas, o que a gente espera observar na posição dos detectores colocados lá sobre o antiparo? Então, vai ser a soma das duas distribuições que a gente acabou de discutir, né? Vai ser a densidade de probabilidade P1 mais a densidade de probabilidade P2. O que é P1 e P2, lembrando? É a densidade de probabilidade dos elétrons que passaram pela fenda 1 mais a densidade de probabilidade dos elétrons que passaram pela fenda 2, tá? Então, isso aí tratando os elétrons como partículas. Tá? Então, seria isso aí, que era o esperado classicamente. Tá? Então, a gente veria aí essa soma, ó, a linha pontilhada seria a soma de P1 com P2. Né? Bom, então a gente sabe que nenhum padrão de interferência seria observado, né? Mas quando a gente faz esse experimento utilizando um feixe de elétrons monoenergéticos, então a gente não observa isso aí, e sim o padrão de interferência de Young. Mesmo que é observado lá na luz, né? Então, ao passar o feixe de elétrons pela fenda dupla, a gente detecta, sim, tá? Diferente da outra figura, que é o que era esperado, né? Então, a gente observa o fenômeno de interferência,
tá? E aí, como descrever isso, né? Então, como que a gente pode explicar isso daí? Então, uma explicação para esse resultado, como que vai ser? Então, a gente considera que nesse experimento, tanto a função π1 e π2, elas vão ser dois estados quânticos possíveis para o elétron. Então, um estado, que é o π1, para a hipótese do elétron passar pela fenda 1, e o outro para a hipótese dele passar pela fenda 2, tá? E aí, nessa situação, a amplitude de probabilidade total, né, seria realmente a superposição das duas amplitudes individuais, π1 mais π2. Então, vocês observam que o π, o estado quântico geral, ele obedece o princípio da superposição, né? Você tem dois estados quânticos que o seu elétron pode escolher. Ele pode passar tanto pela fenda 1 como pela fenda 2. Então, o estado quântico do seu sistema vai ser dado pela soma do π1 com a π2. E o que significa esse estado, né? Esse estado geral aí. Então, na verdade, é o que eu acabei de falar, é a superposição dos estados possíveis do seu sistema, π1 e π2. Então, a amplitude de probabilidade. E como que a gente obtém a intensidade da distribuição de probabilidade na posição do detector? Aí vem de acordo com Born falou, Max Born. Você pega o módulo do π ao quadrado. Lembrando que o meu π é a soma do π1 com a π2, ou seja, o estado quântico dos elétrons passarem pela fenda 1 ou o estado quântico dos elétrons passarem pela fenda 2. Então, isso é densidade de probabilidade, que é o módulo disso ao quadrado. E aí, né, como que eu quero ver aqui, eu quero ver parecido com o que a gente vê lá na Física Geral 2, quando a gente estuda ondas, né? Eu quero ver aí o fenômeno de interferência, tá? Como que a gente vem? Aí nós vamos entrar com essa questão. A gente está o tempo todo considerando o π uma função de onda complexa, que a gente está tentando realmente argumentar isso. E a gente consegue escrever em termos de uma fase? Sim, se eu propus falando que a minha função ela é uma função complexa, então eu posso sim escrever em termos de uma fase. Como? Então, lembrando que o professor Luiz falou, né? Então, qualquer número ou função complexa pode ser escrito dessa forma. Então, você tem que sua função ou seu número pode ser escrito como a parte real, mas a parte imaginária. E também você pode escrevê-lo como sendo R exponencial de θ, né? Onde R é justamente módulo do meu número complexo, ou seja, é a raiz quadrada de Z vezes Z complexo conjugado, né? Lembrando que Z complexo conjugado é X menos Y. E o que é o θ? O θ é o ângulo de fase, que é dado pelo arco tangente da componente imaginária sobre a componente real, tá? Um número imaginário por um número real. Y sobre x, que acompanha o i. E aí, desse modo, para a gente observar o fenômeno de interferência, eu vou escrever o estado quântico π1 como sendo a sua parte real, né? Módulo de π1, que é a sua magnitude, vezes a exponencial de if1, que é a fase, tá? E o π2, que é o estado quântico 2, eu vou descrever como sendo a sua magnitude, que é o módulo dela, vezes a exponencial de if2, tá? Que é a fase. E aí eu vou calcular a intensidade da distribuição de probabilidade, né? Lembrando que é a superposição do π1 com π2, né? Ao quadrado, módulo disso ao quadrado. Então, tá aí. Né? Então, exatamente o que a gente definiu lá para escrever a função complexa. Então, como é que eu vou fazer? Para calcular essa densidade de probabilidade, eu vou pegar o π1 mais o π2 e multiplicar pelo complexo conjugado dele, que é o π1 complexo conjugado mais o π2 complexo conjugado, tá? E aí vou multiplicar termo a termo. Quando eu multiplico termo a termo, então esse com o primeiro de lá, né? O primeiro do colchete com o primeiro do segundo colchete deu módulo do π1 ao quadrado, tá? Aí, o segundo do meu primeiro colchete com o segundo termo do meu segundo colchete deu um módulo do π2 ao quadrado.
E os termos cruzados, como que fica? Né? Então, vocês observam que vai ficar πc2 vezes πc1 complexo conjugado, mais πc1 vezes πc2 complexo conjugado. Né? Lembrando que o que é πc1 e πc2? Ó, πc1 e πc2 é a magnitude de cada um deles vezes a exponencial de if1 para o πc1 e o πc2 é a exponencial de if2. O que é o πc1 complexo conjugado? Eu vou precisar escrevê-lo, né? O πc1 complexo conjugado continua sendo a magnitude dele, exponencial de menos if1. E o πc2 complexo conjugado é a magnitude dele, exponencial de menos if2. Então, vocês vão observar que ao fazer esse produto, tá, dos termos cruzados, vai aparecer a exponencial aí de Euler, né? E aí a gente vai poder substituir, que a gente sabe que cosseno, que é elevado a θ, né? O Φ, no caso, aí o Φ1, Φ2 vai aparecer. Exponencial de Φ1 é, no caso aí, cosseno de Φ mais I seno de Φ, e a exponencial de menos If vai ser cosseno de Φ menos I seno de Φ. Então, a gente vai usar, tá, nos termos cruzados, a fórmula de Euler, e aí a gente vai observar que apareceu aqui um terceiro termo, que é o qual? 2 vezes módulo de π1, vezes a magnitude de π2, vezes o cosseno de Φ2 menos Φ1. Né? Então, esse termo aí, que é responsável, tá? Pelo que é a diferença do outro, de quando a gente considerou, né? Os elétrons sendo partículas. Tá? Então, vocês observam, deixa eu só voltar aqui, viu, gente? Fica voltando e voltando, mas é importante para vocês entenderem. Quando a gente considerou lá a função, meus elétrons sendo partículas, a gente observou, né, que a probabilidade ali foi simplesmente módulo da magnitude do π1 mais o módulo ao quadrado do π2. Por favor, quem pode falar, quem levantou a mão. Foi eu mesmo. O seguinte, aí para ali aí, perfeito. Aí, gente, ó, uma coisa interessante, né, é que se eu usar essa notação complexa, né, assumir a função de onda complexa, muito, não sei se a professora Cristina vai falar, mas se ela não for falar, e se ela fosse falar, eu já descanso um pouco a voz dela também, né? A gente teria aí, no caso, né? Na verdade, isso foi combinado, né? Para que eu falasse isso. A gente teria aí uma função de onda que, quando eu tomo o módulo, supondo que o módulo ali fosse uma gaussiana, né? Ela cairia na gaussiana anteriormente, porque eu estaria fazendo o módulo de π, né? Seria módulo de π que multiplica E elevado a if1, vezes módulo de π que multiplica E elevado a menos if1. Ou seja, esse termo aí imaginário, né? Quando eu tomo conjugado, ele desaparece, ficando apenas o módulo quadrado, né? Uhum. O que recai no caso da partícula. Então, se eu tenho apenas uma fenda, a quântica é coerente com o comportamento de partícula, porque eu sei onde vai estar passando a partícula. Agora, na medida que eu observo só de uma, também. Mas se eu observar as duas, eu tenho que somar as duas funções de onda. E por ela ser complexa, surge, ao contrário do caso clássico, esse termo de interferência que a professora Cristina mostrou. Então, a função de onda, ela tem que ser complexa, né? Ela tem que ser complexa para ser coerente com as observações da quântica, né? E com o princípio da superposição, aí no caso quântico, né? Que tem um princípio da superposição clássico, né? Onde você soma as soluções e coisas do tipo. Era só isso, professora. Só para acrescentar isso aí, o fato de você observar uma função só. Uma função só, isso. Isso. Aí converge, né, direitinho com o caso de uma fenda só. Então, tá aí, né? Então, aparecendo aí esse terceiro termo, a gente vê direitinho aí o fenômeno de interferência, a gente vê a diferença de fase, né? No caso aí, entre os dois estados quânticos, tá? Então, no caso, se Φ2 menos Φ1, né, dependendo da diferença de fase entre eles,
ele pode ser, nós podemos ter a interferência sendo construtiva ou destrutiva. E aí a gente vê direitinho o padrão de interferência sendo formado, tá? Então, aí é uma das, realmente devido a esse fato que a gente vê a necessidade da função de onda ser complexa. Bom, então o que mede o detector na experiência, tá? Ele mede a intensidade de uma espécie de onda de probabilidade. E o que significa isso aí? Então, significa que em qualquer instante, a função de onda representa uma amplitude de probabilidade de que o elétron possa ser encontrado na posição X. E esse psi, ele representa os estados físicos de um sistema microscópico, né? Então, a psi, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, que a psi, ela é muito diferente das funções de onda na clássica, porque a gente não, né, como a gente está discutindo aqui, ela é complexa, então não tem como a gente visualizá-la, tá? Eles deram uma interpretação para ela, como sendo amplitude de probabilidade, mas a gente sabe que não tem como a gente vê-la, né? Então, realmente, ela é uma forma, né? A interpretação dela é essa daí, amplitude de probabilidade, mas você não vê igual na clássica, que você vê as ondas, né? Uma superfície na água, jogou a pedrinha, você vê as ondas ali, forma na clássica, na quântica você não consegue, tá? E um dos motivos é esse aí também. Eu coloquei aqui algo para vocês verem, algumas formas de funções de onda que a gente tem, tá? Então, a gente vê quando a gente está lecionando, está fazendo os cursos de graduação na estrutura da matéria, né? Mecânica quântica, então a gente vê algumas funções de onda bem interessantes. Então, quando a gente trabalhando com barreiras de potencial, tá? Então, considere aí, você tem uma partícula de massa M que vai sofrer a ação de um potencial, tá? Então, você vê que na região 1, né? Ela tem uma energia total, então, ela vai atravessar a barreirinha aí com o potencial V0. Então, observe que em X positivo ela já sente essa barreira. E dependendo da energia dela, não é isso? Então, você detecta ela lá na região 2. Bom, mas o que a gente pode observar aí? Que, mesmo se a energia for menor que V0, tá? Você encontra a sua partícula quântica na região 2. Então, a gente chama isso de efeito túnel, né? Muito falado na quântica, a gente vê aí várias aplicações tecnológicas disso aí. E aí, a gente tem essa região que a gente conhece de região proibida classicamente. Então, aqui, a gente colocou aqui um exemplo, né? De uma barreira de potencial, você tem 2 eletrodos, né? Então, a gente vê que esse vai ser justamente o potencial que esse elétron vai sentir. E aí, na região 1, a gente vê que a função de onda, ela é complexa, tá vendo? Ela vai ser a combinação, né, da onda incidente com a onda refletida, né? Então, a gente vê aí o I, aí e o K1, o que é o K1? K1 é aquele K que a gente vai lá na clássica mesmo, é o número de onda, né? Então, o número de onda ao quadrado, a gente consegue tirar, que é 2 vezes a massa do elétron, vezes a energia dele, dividido por A cortado ao quadrado. Tá? Então, a gente vê que é a combinação desses 2 termos. E na região 2, né, a gente vê que quando a partícula, se eu tiver uma energia menor aí, né, desculpa, não falei. Na região 1, mesmo a energia sendo tanto maior que o V0 ou menor que V0, né? A função de onda não muda, tá? O φ aí é o meu psi, né? Então, não muda. Agora, na região 2, quando eu tenho uma energia menor que V0, então a gente vê que nós vamos ter uma onda transmitida, tá? E, novamente, vai aparecer o nosso número de onda, né? Que vai depender também do seu comprimento de onda. Bom, aqui é outro exemplo para escrever a forma matemática da função de onda de um oscilador harmônico. Então, eu tenho aqui um psi-n, o n aqui é um estado do oscilador, tá? Então, ele é escrito, quando você escreve a equação de Schrödinger e resolve exatamente a equação de Schrödinger, lembrando que o potencial é esse aqui, do oscilador. Meio de kx ao quadrado. K é a constante elástica, né? X ao quadrado. Então, a gente vai ter que nós vamos chegar numa exponencial
de menos raiz quadrada de alfa, alfa são constantes do oscilador, né? X ao quadrado sobre 2 vezes o polinômios. Então, aqui a gente chega nesses polinômios que são chamados polinômios de Hermite, vezes exponencial de menos I é nt sobre h cortado. Então, n aqui é justamente a energia do estado quântico que o seu oscilador está, tá? Então, vocês observam claramente nessa forma matemática, ó, que você tem um termo que depende somente da posição e um termo, uma função que depende somente do tempo. Então, toda vez que você tem uma função, né, onde você vê que ela é um produto de uma função que depende só do x, outra só do tempo, a gente sabe que isso aí a gente resolveu a equação de Schrödinger independente do tempo, que é esse termo que me deu essa solução, e a dependente do tempo me deu essa solução, né? Então, a gente usa métodos aí das equações diferenciais para resolver, tá? Mas eu quis mais enfatizar aqui para vocês, dar ênfase à forma da função de onda ser complexa. Eu coloquei aqui também a homenagem ao professor Ivanov, peguei do professor Luiz da aula dele, não podia deixar, né? Bom, aí a gente tem aqui alguns estados quânticos do oscilador harmônico, né? Então, a gente tem um estado fundamental. Então, vocês observem que a parte tem cor vermelha e cor azul, tá? Então, a cor azul corresponde à parte real da autofunção e a cor vermelha é a parte imaginária, tá? Então, quando eu pego o módulo do π ao quadrado, que é o que Bohr, né, colocou aí para a densidade de probabilidade do objeto quântico, a gente tem esse formato aqui da função de onda, né? Então, a probabilidade de você encontrar o seu elétron quando ele está oscilando, tá? Sentindo aí uma oscilação. E é descrito por um oscilador. Aqui você tem o π1, né? O primeiro estado, então você pega o módulo π ao quadrado, então você já vai ter isso aí também. E com o πn qualquer, a gente vai depender realmente, né, de qual N você está. Então, vai depender desse formato. E eu dei a aplicação disso aí, né? Então, a gente sabe que quando a gente está descrevendo moléculas, a gente usa muito, né? Então, principalmente se você tiver aí, no caso, a gente pegou aí uma moléculazinha, né, diatômica, você pode realmente descrever a parte vibracional como sendo um oscilador harmônico. E aí você observa direitinho que a forma, né, do potencial que ela vai descrever na região do equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio estável, é exatamente igual de um potencial harmônico. Tá? Então, a gente vê aí realmente a aplicação na nossa área, né, da física atômica e molecular, tá? Então, a parte vibracional a gente descreve como um oscilador. Aqui a gente tem outros sisteminhas, ó, você tem aí sistemas de 3 átomos, então você vai ver vários modos normais, né, de vibração, que você também usa aproximações aí de um oscilador, como se fosse um oscilador harmônico, né? Então, a gente vê a aplicação disso aí na área e funciona muito bem, descreve muito bem essas moléculas. E não podia deixar de falar do átomo de hidrogênio. Ô, Cristina. Sim. Isso também é muito utilizado na fisicoquímica também, a gente utiliza muito, viu? Utiliza também, né? Com certeza, porque você vê que você precisa, né, descrever ali essa parte, então por isso você dá um problema que você sabe resolver, né, que é o oscilador harmônico. Porque a gente tem aí na quântica, gente, pouquíssimos sistemas que a gente consegue resolver exatamente, né? Então a gente usa o que a gente tem. Então aí o oscilador descreve muito bem sistemas um pouco mais complicados. E aí, o átomo de hidrogênio, né? Então, novamente, outro sistema que a gente consegue resolver exatamente na quântica. E a função de onda também é complexa. Então, olha que tanto de letra que apareceu aí. Então, olha pra você ver, né? É um sistema de 2 partículas. Os números quânticos nada mais são do que as condições de contorno da equação diferencial lá que você coloca. É isso aí. Então, você vê que aqui é o potencial, né, que seu elétron sente, e você vê que a função de onda, você consegue, como a gente sabe, o átomo de hidrogênio tem uma simetria esférica, então a gente descreve pelas coordenadas, né, R, θ e φ, tá? E aí, você vê aí, ó, apareceu
alguns números que a gente está um pouco familiarizado, principalmente no ensino médio, que a gente vê, né? E depois nos cursos, lógico, mais avançados. Mas você vê o N, número quântico principal, tá? Você vê o L, você vê o M, tá vendo? O número quântico aí, o magnético, né? E aí você vê direitinho o exponencial de Mφ, tá vendo? Então, a parte complexa aparecendo aí, tá? O que é esse L e esse P? Então, esse aqui, gente, são chamados o L, né? São chamados de polinômios generalizados de Laguerre e os P são os polinômios generalizados de Legendre, tá? Então, ao solucionar a equação de Schrödinger, você vai chegando, né, nessa solução, tá? Então, realmente, é outra função de onda que descreve aí um átomo, né? No caso, um átomo de hidrogênio. A gente usa aí demais para descrever aí vários átomos e moléculas, parte sempre do átomo de hidrogênio, né? Para a gente chegar com aproximações. Bom, e aí vem a segunda perguntinha aí da lista. Ô, gente, desculpa, alguém tem alguma dúvida até aqui? Essa foi a primeira pergunta, né, que a gente está discutindo. Só uma observação, professora Cristina. Você nota que aí, você falou dos números quânticos que o pessoal vê no ensino médio, tem um número quântico que não aparece aí, né? Não, que é o do spin. O spin a gente coloca, é obrigado a pôr na mão, mas você vai falar dele hoje ainda para a gente. Vou falar. Na próxima pergunta, é necessário introduzir um pouco o spin, né, para a gente poder responder aí a pergunta da lista. Realmente aqui, ó, quando a gente deu a solução do átomo de hidrogênio, a gente não colocou o quarto número quântico, que é o do spin, tá? Então, a função de onda de Schrödinger não permite fazer não isso. Não permite, né? É porque a gente tem que o spin, né? O professor Luiz pode até falar melhor sobre isso, mas a gente sabe que o spin é uma propriedade, né, que a gente tem que levar em consideração a relatividade, né? Então, o formalismo dele sai usando a teoria quântica relativística, que é de Dirac. Mas a gente usa o spin muito na mecânica quântica sem fazer um tratamento tão avançado assim, né? Então a gente consegue. A gente coloca na mão, como diria meu professor de estrutura da matéria. Coloca na mão, né? Então a gente acaba introduzindo as regras, tudo baseado no comportamento do momento angular, a gente faz uma semelhança, né? Pega o momento angular de spin e vai trabalhando e dá certo, né? Mas o formalismo realmente correto é usando aí a teoria quântica relativística. Bom, então tá. Deixa eu ver, eu acho que eu pus a pergunta assim. A última pergunta, né, relacionada aí à quântica é essa daí, ó. Existem arbitrariedades na descrição de um estado quântico? Agora, por que colocar essa pergunta, né? Porque ao discutir tentar responder isso daí que a gente vai responder, vocês vão observar que para isso, né, a gente vai novamente considerar a função de onda sendo complexa, né? Então, vocês vão ver aí que a partir disso a gente consegue sim ver que tem arbitrariedade existe, né? E aí vocês vão entender usando novamente a aplicação em variáveis complexas, que é a função de onda, né? Que a gente está o tempo todo falando nela aí. Bom, então primeiro vamos começar a discutir o que a gente conhece, que é a clássica, né? Então, primeira perguntinha: existem arbitrariedades na descrição de um estado de sistema clássico? Então, a gente sabe que não, né? A trajetória aí, que de um dado estado clássico vai representar para uma partícula, é única. E para um sistema quântico, será que existem arbitrariedades na descrição de um estado? Então, para um estado ser arbitrário, ele tem que ser descrito por mais de uma função de onda, né? Não uma só. E isso aí pode ocorrer? Pode, gente, porque o que a gente mede é o módulo do πc ao quadrado, que é a densidade de probabilidade, tá? Então, isso sim que é real, isso sim que é positivo, real, que é o que a gente vê no laboratório, que é a densidade de probabilidade, né? A πc é o que eu falei para vocês, quando a gente está discutindo dela, questão de ser complexa, a gente não vê, né? Então, é uma função complexa, tá?
E aí, em consequência disso, multiplicar a função de onda por qualquer número complexo de módulo igual à unidade, sem que a densidade de probabilidade seja alterada, a gente consegue fazer, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Desconfigurou. Eu não tinha visto. Bom, se eu pego aí o psi, tá? Psi de xt. Então, psi de xt é estado quântico. Então, na hora que eu pego o módulo do psi ao quadrado, ficou exatamente, né? Ficou módulo do psi ao quadrado. Agora, se eu pego o psi e multiplico por uma exponencial de beta, que a gente chama fator de fase global. Então, se eu venho aqui e multiplico pelo complexo conjugado dele, o que vai acontecer? Vai me dar o mesmo módulo do psi ao quadrado sem a exponencial de beta, né? Então, vocês veem que dois estados quânticos descrevem aí o mesmo sistema, tá? Então, esse fator de fase, que a gente chama aí, ele acaba representando um grau de arbitrariedade da função de onda. E a gente não consegue detectá-lo por meio de medida, né? Então, porque toda vez que a gente vai fazer uma medida, você está no laboratório, você vai medir um observável, tá? Um observável físico. E aí a gente precisa trabalhar com valor médico. A gente sabe que na quântica nada mais é determinístico, tudo é probabilístico. Então a gente sabe que a gente precisa pegar valor médio, tá? Então vai envolver o psi complexo conjugado com psi. Então, esse fator de fase global acaba saindo do cálculo, tá? Que na hora que você coloca exponencial de menos e beta com exponencial de beta, ele vai embora, né? Então, esse é o valor médio de um observável na mecânica quântica. Então, você representa ele como sendo esse sinal de maior e menor aí. E aí, isso aí é exatamente igual você calcular a integral de psi complexo conjugado, x, que é o observável, ele fica no meio, psi dx. Então, você vê que o fator de fase aí, se eu coloco, ele vai embora, né? Ele some. Então, a gente não mede. Então, a gente pode falar que para um dado sistema físico, eu tenho duas funções de onda que representam o mesmo estado quântico. Qual que seriam elas? O psi e a exponencial de beta psi. Então, eles representam o mesmo estado quântico. Aqui, a variável, tá vendo? Exponencial de beta psi. Esse fator de fase global tem alguma utilidade, aplicação, consequência? Tem. Muito importante. Então, para isso, de novo, voltando para a clássica. Lá na clássica, as partículas, elas são distinguíveis. Então, você consegue enumerar cada partícula do sistema, tá? Então, você consegue dar a trajetória para cada uma. Quanticamente, o que a gente viu? O conceito de trajetória vai perder o sentido, tá? Então, quando eu falo em enumerar e localizar as partículas em determinado instante, não garante aí a localização e identificação dela no momento ou no instante posterior. Então, a gente fala que na quântica, gente, as partículas são indistinguíveis. Indistinguíveis. O que significa isso? Então, olha só, vamos dar um exemplozinho. Considere a função de onda um sistema de duas partículas, tá? Xi1 e Xi2. Então, Xi1 e Xi2, eu vou colocar aqui que representa as coordenadas espaciais e de número quântico de spin. Porque a gente tem que lembrar que agora, ou tem que ter em mente que o objeto quântico ele tem spin, tá? Uma propriedade intrínseca dele, então ele tem spin. Então, no caso aí, ele vai ter qualquer objeto quântico, tem as coordenadas espaciais e tem o número quântico de spin associado a ele. Tá? Então, Xi1 e Xi2 vai representar essas coordenadas, né? No caso das duas partículas. O que acontece se a gente permutar Xi1 e Xi2? Bom, como as partículas são indistinguíveis, quando eu troco Xi1 por Xi2, vai corresponder ao mesmo estado quântico. Ou, no máximo, o que vai variar é de um fator de fase global, que é o que a gente falou lá atrás, né? Que é a exponencial de beta.
Então, quando eu coloco esse trator de fase, não muda meu estado quântico. Então, se eu permuto aqui, olha, permutei, né? Então, no máximo que vai acontecer é a minha psi de Qi1, Qi2 ser igual a exponencial de beta, psi de Qi2, Qi1, tá? Se eu permuto novamente, né? No lugar, eu vou escrever psi Qi2, Qi1 por exponencial de beta, psi Qi1, Qi2. Então, novamente falando, o estado quântico não mudou, mas no máximo que pode acontecer é o meu estado quântico ficar multiplicado por exponencial de beta. Então, no lugar daqui, ó, na primeira equação, no lugar de psi Qi2, Qi1, eu vou substituir por exponencial de beta, psi Qi1, Qi2. Então, ficou isso aí que eu falei para vocês, ó, no lugar de psi Qi2, Qi1, né? Eu coloquei exponencial de beta, psi de Qi1, Qi2, tá? Então, multiplicando aqui, a gente soma os expoentes, então, vai ficar exponencial de 2 e beta. Então, psi Qi1, Qi2 é igual a exponencial de 2 e beta, psi Qi1, Qi2. Aí, o que eu concluo daí? Que exponencial de 2 e beta é 1. Né? Agora, o que é exponencial de 2 beta? Eu posso escrever como exponencial de beta ao quadrado, né? Elevado a 2. Então, isso é igual a 1. O que eu tiro daí? Eu tiro, então, que a exponencial de beta ela é igual a mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Então, voltando lá na minha equação, ó, na segunda equação. No lugar, então, de exponencial de 2 beta, de exponencial de beta, eu vou colocar mais ou menos 1. Então, vai ficar o quê? Né? Vai ficar psi de Qi1, Qi2 é igual mais ou menos psi de Qi2, Qi1, né? Que tá aqui, primeira equação. Né? Então, ou seja, trocar a posição das partículas, no máximo, pode fazer mudar o sinal. No máximo. Pode ter o mesmo sinal, mas trocar as posições, no máximo, vai fazer com que ela troque de sinal, visto que o modo quadrado dela vai permanecer o mesmo. O mesmo, isso. Ou seja, é como se eu não fizesse nada e fizesse tudo, porque isso é tudo. É. Então, isso aí indica aí que o estado quântico do sistema não se altera quando a gente troca as coordenadas dessas duas partículas. E aí, gente, vem as propriedades de simetria da minha função de onda. Então, quando a gente tem o sinal mais, significa que eu tenho sistemas, né, que são descritos por uma função de onda simétrica. E o sinal menos, quando eu tenho sistemas, né, partículas, que vai ter função de onda sendo antissimétrica. Quais são as partículas que a função de onda tem o sinal mais, ou seja, são simétricas? São aquelas que têm spin inteiro. Então, quais são aqui que a gente tem alguns exemplos? Fônons, são quantas de energia de ondas elásticas numa rede cristalina quantizada. Fótons, também tem spin inteiro, né? São quantas de energia do campo eletromagnético. E temos aí os magnos, quase partículas associadas à quantização das ondas de spin, tá? E temos ainda os átomos de hélio 4. Então, essas partículas de spin inteiro, que são descritas por funções de ondas simétricas, são denominadas de bóson, e elas obedecem à chamada estatística de Bose-Einstein. E as funções de onda antissimétricas? Então, são aquelas que têm o spin semi-inteiro. Né? Então, os elétrons, os prótons, os nêutrons, átomos de hélio 3. Então, são partículas que a gente chama de férmions. E aí, obedece a estatística de Fermi-Dirac. Tá? Então, a gente está muito acostumado com essa, né? Com as dos elétrons, que são descritas por funções de onda antissimétricas. Então, olha só. Eu vou falar aqui um exemplo, né, dessa consequência disso aí tudo, tá? Que é o gás ideal quântico. Então, a gente pode exemplificar usando o gás ideal quântico. Vamos considerar aí os estados quânticos aceitáveis de um sistema de duas partículas. Então, duas partículas, 1 e 2. Então, elas vão ser representadas pelas combinações lineares simétrica e antissimétrica aí do produto, tá? Psi N1R1
e πcn2r2. O que significa isso aí? Significa que você tem sua partícula 1 no estado N1 e sua partícula 2 no estado N2, tá? Bom, se a função de onda for simétrica, ou seja, se essas partículas, elas são descritas por uma função de onda simétrica, então, eu vou ter aí a constante de normalização, que é 1 sobre raiz de 2, abre o parênteses. Aí eu vou ter a partícula 1 no estado quântico N1 e a partícula 2 no estado quântico N2, ou, tá? Que vocês têm que lembrar que a quântica, as partículas são indistinguíveis. A partícula 2 no estado quântico N1 e a partícula 1 no estado quântico N2, tá? Então, vocês estão vendo mais aqui, ó. Observem ainda nessa função de onda simétrica. Se eu trocar R2 por R1, observe, eu vou permutar R2 por R1. Eu vou ter a mesma função de onda, né? A mesma função de onda, tá? Então, no lugar de R1, coloca R2. No lugar de R2, coloca R1. Aí eu vou ter esse termo, tá bom? No lugar de R2, eu vou ter R1. No lugar de R1, eu vou ter R2. Então, eu vou ter esse outro termo. Então, a função de onda ficou igual. É aquele sinal mais 1 que a gente falou. Aí, se a minha função, se é meu sistema de partículas, né? São partículas que são descritas por uma função de onda antissimétrica. Então, o que vai acontecer? Então, observe que eu tenho a constante de normalização e eu vou ter a mesma coisa do de cima. Só o que vai mudar? Que agora eu tenho menos. Então, eu vou ter a partícula 1 no estado quântico N1 e a partícula 2 no estado quântico N2, ou a partícula 2 no estado quântico N1 e a partícula 1 no estado quântico N2, tá? Agora, se eu trocar, permutar o R2 por R1, então, olha só, nesse primeiro termo aqui, no lugar de R1, R2, no lugar de R2, R1. Então, eu vou ter esse termo aqui com sinal contrário, né? Agora, vamos para o segundo termo aqui, ó. No lugar de R2, coloco R1. No lugar de R1, coloco R2. Então, eu vou ter esse mesmo termo com sinal contrário, né? Aqui é mais, só que ele vai ficar menos. Então, a minha função de onda de sistemas férmions, né? Que são descritos por antissimétrica, vai ficar o mesmo estado quântico, mas um é menos a outra, ao permutar. É o que a gente viu lá atrás, é o que eu falei, ó, que a gente viu lá atrás. E aí, né, você nota o seguinte, quando tiver, a gente pode ver aqui, ó, da função de onda antissimétrica, a demonstração do princípio da exclusão de Pauli, tá vendo? Que quando você fizer N1 igual a N2, o que vai acontecer? Vai dar 0. Né? Então, você observa que 2 elétrons com as mesmas coordenadas, ou 2 férmions, né? Com as mesmas coordenadas, tanto espaciais como de spin, não pode estar no mesmo estado quântico, né? Não pode ser no mesmo estado quântico. Então, isso aí a gente visualiza aí, né? O princípio da exclusão de Pauli. Então, eles não podem estar no mesmo orbital. Tá? A título de ilustração, vamos construir aí, novamente, os estados quânticos agora de um sistema de 2 partículas idênticas e independentes, supondo que os números quânticos dos orbitais N1 e N2 possam assumir 3 valores distintos, tá? Então, nós vamos construir tanto considerando as partículas obedecendo aí, sendo simétrica, né? Obedecendo a função de onda simétrica, como antissimétrica. Então, pode ter 3 estados quânticos aí. Então, olha só. Se as partículas forem bósons, então a gente falou que os bósons, eles obedecem, né, a estatística de Bose-Einstein, que são descritos por funções de onda simétricas. Então, olha só. Eu tenho 2 partículas. Então, essas 2 partículas, elas podem estar no mesmo estado quântico, né? Então, eu considerei, elas podem encontrar, tá? Então, Psi1, R1 e Psi1, R2, ou seja, a partícula 1 está no estado quântico 1 e a partícula 2 está no estado quântico 1. Aí, as 2 partículas podem estar no estado quântico 2, né? Então, a partícula 1 está no estado quântico 2 e a partícula 2 também está no estado quântico 2. E a partícula
desculpa. E a outra possibilidade seria a partícula quântica 1 está no estado 3 e a partícula quântica 2 está no estado 3. Agora vem as outras possibilidades de eu encontrar. Então, eu posso encontrar a minha partícula 1 no estado quântico 1 e a partícula 2 está no estado quântico 2, ou, né, a minha partícula 2 está no estado quântico 1 e a partícula 1 está no estado quântico 2. Mesma coisa para o outro estado. Partícula 1 está no estado quântico 2 e a partícula 2 está no estado quântico 3, ou a partícula 2 está no estado quântico 2 e a partícula 1 está no estado quântico 3. E, finalmente, a partícula 1 está no estado quântico 1 e a partícula 2 está no estado quântico 3, ou a partícula 2 está no estado quântico 1 e a partícula 1 está no estado quântico 3, tá vendo? Então, para os bosos, você tem todas essas possibilidades, tá? Então, novamente, né, como elas são indistinguíveis, ao trocar o N1 por N2, não, ou permutar, né, o R2 por R1, na verdade, a gente vê que vai dar a mesma coisa, a mesma função de onda, tá bom? Então, a gente vê aí que é o caso da função de onda ser simétrica, né? Bom, mas aí vai mudar, né? Quando a gente tem os férmions, o que a gente sabe que vai acontecer? Vamos ver o quadrozinho aí. Então, a gente não tem a possibilidade de encontrar as duas partículas no mesmo estado quântico. E quais são as possibilidades que vão aparecer? Vão ser essas daqui, ó. Como elas são descritas com função de onda antissimétrica. Então, ao trocar R1 por R2, a gente vê que a função de onda vai ter um sinal negativo, né? Menos o psi. Então, vai ficar, primeira possibilidade, a partícula 1 vai estar no estado quântico N1 e a partícula 2 no estado quântico N2, ou A2 no estado quântico N1 e a partícula 1 no estado quântico N2. Quando eu tenho aí o terceiro nível, né? Aí eu tenho a partícula 1 no estado quântico 2 e a partícula 2 no estado quântico 3, ou a partícula 2 no estado quântico 2 e a partícula 1 no estado quântico 3. E, finalmente, né, a partícula 1 no estado quântico 1 e a partícula 2 no estado quântico 3, e a partícula 2 no estado quântico 1 e a partícula 1 no estado quântico 3. Então, a gente vê que ao permutar, tá, R1 por R2 em todas as minhas funções de onda, eu vou observar que o sinal vai ficar menos 1, né? Então, eu troco o sinal da função de onda, tá? Então, aí, uma das arbitrariedades da função de onda, ou seja, a função de onda pode ser escrita de duas formas, de duas maneiras, né? Inclusive, uma delas com a exponencial de beta. O que vai acontecer? Me leva aí à definição, às propriedades da função de onda, tá? Que ela pode ser somente ou descrita por uma função de onda simétrica ou antissimétrica. E aí eu coloquei aqui uma aplicaçãozinha relacionada, né, à molécula, que é a molécula de hidrogênio, tá? Então, quando a gente está estudando a molécula de hidrogênio, é a molécula mais simples da natureza, tá? O átomo é o átomo de hidrogênio, mas a molécula é a molécula de hidrogênio. E aí a gente vê que a molécula de hidrogênio ela tem 2 elétrons, que são 2 partículas idênticas e independentes. Então, vou supor que os números quânticos desses elétrons são descritos pelos orbitais, um SA e um SB, tá? Então, orbital 1SA e 1SB são orbitais esféricos. Então, a gente representa agora desse jeito, né? Não é mais um círculo, não. A gente desenha aqui uma densidade de probabilidade, já que a gente chama de nuvem de densidade de probabilidade, tá? De encontrar esses elétrons. Então, aqui é a molécula ligada, né? Então, você tem os 2 núcleos aí, os 2 átomos, e os núcleos A e B, e os elétronzinhos aí se ligando. Bom, e como que a gente escreve a função de onda desse sistema? Então, vocês observam que a função de onda, eu quis separar aqui só para vocês verem, né? Então, você tem 2 elétrons, então você vai ter a coordenada espacial do elétron 1 e a sua coordenada de spin. E você vai ter também a coordenada espacial do elétron 2 e o seu spin.
Então, eu escrevi como sendo uma função de onda tipo produto, porque essas coordenadas espaciais do spin são independentes. Então, eu posso escrever como uma função de onda tipo produto, onde aqui você tem somente a parte espacial e aqui você tem a parte de spin. Então, eu sei que como são elétrons, é a função de onda aí tem que ser uma função de onda antissimétrica. Então, como que eu escrevo a parte espacial? Tá? Então, uma das formas, né, é você ter esses 4 termos aqui na parte espacial. Ó, você pode ter o elétron 1 ligado ao núcleo A e o elétron 2 ligado no núcleo B. Tá? Então, você tem que ter todas as possibilidades, porque a gente tem que lembrar que são partículas indistinguíveis. Ou, aqui o mais é ou. Você vai ter o elétron 1 ligado no núcleo B e o elétron 2 ligado no núcleo A. Ou você vai ter os 2 elétrons ligados no núcleo A. Observe que é a parte espacial. Ou você pode ter os 2 elétrons ligados no núcleo B. Bom, então, quando você olha aqui para a parte espacial, o que você viu? Que a parte espacial ela é simétrica, que ao trocar R1 por R2, você tem a mesma função de onda, né? Mas a parte de spin já não pode ser. Então, a parte de spin, ela é uma função antissimétrica, tá? Então, se você tem seu elétron 1 com spin para cima e o elétron 2 com spin para baixo, tá? Então, você pode ter essa possibilidade. Ou você vai ter, só que aqui o ou é menos, ó, o elétron 1 com spin para baixo e o elétron 2 com spin para cima. Então, ao trocar o spin S1 por S2, você vê que a função de onda sua trocou o sinal, tá? Mudou o sinal. Então, a sua função de onda total, ela vai ser o produto das duas. Então, quando você multiplica a parte simétrica com a parte antissimétrica, dá uma função de onda total antissimétrica, tá? Então, é assim que a gente faz a nossa área. Então, a gente sempre preocupa também com as propriedades da função de onda. Bom, então é isso. Antes de finalizar aqui, só falar algumas coisas. Eu coloquei aqui algumas referências, né, que eu acho interessante da quântica, que também explica bem isso daí, né? Dá uma argumentada boa. Deixa eu só colocar aqui. A gente tentou mostrar um pouco ainda. Opa, isso. A gente tentou mostrar um pouco aí, né, respondendo as perguntas, as aplicações das variáveis complexas na quântica. Então, se fosse para me falar aqui, gente, ia demorar muito, e assim, ia ter muita coisa para falar, porque a gente sabe que quando você vai representar, quando você trabalha formalismo da mecânica quântica, toda ela é complexa. Né? Então, a gente, quando vai falar da forma da função de onda, então a gente vê que ela é uma transformada inversa de Fourier, que tem lá a exponencial complexa. Então, assim, tem muita coisa para falar, né? Então, a gente pegou mais baseado tentando responder as perguntas da lista, mas coisas mais assim, que a quântica não é base, né? Não é fácil, não é fundamental, mas são coisas mais assim. O que a gente vê de primeiro momento. Quando a gente Sim. Professora Cristina, você me dá uma parte aí? Sim, pode falar. Ela falou aí, a professora Cristina, disse aí um exemplo interessante na física atômica e molecular, né? Que explica como a matéria é do jeito que é, né? Ou seja, a antissimetria e o fato de você ter usado a arbitrariedade levou aí a você escrever funções antissimétricas que explicam a matéria como ela é. No entanto, para além dessas aplicações, você tem toda uma aplicação em física dos materiais, né? Por exemplo, o ímã é do jeito que é por conta do princípio da exclusão de Pauli. Porque vocês lembram do princípio da exclusão de Pauli? 2 elétrons não podem ser encontrados no mesmo estado quântico, né? E aí, por que os 2 elétrons não podem? Porque eles têm essa propriedade de spin. São spin semi-inteiro, como a professora disse, e eles não podem ser encontrados no mesmo estado quântico. E isso faz com que alguns orbitais atômicos das últimas camadas de alguns materiais, tipo materiais magnéticos, eles são desemparelhados, dando um momento magnético oriundo desse spin material. Além do momento magnético orbital, né,
do próprio elétron girar, ele tem um momento magnético de spin. Então, esses elétrons desemparelhados vai dar não só um momento magnético maior, orbital maior, como um momento magnético de spin maior. Então, você tem os famosos terras raras que têm orbitais desemparelhados no F, por exemplo. No orbital F, lá daquela distribuição de Pauling, não se confundir com Pauling. E aí você tem aí esse material com um grande momento magnético e leva o magnetismo da matéria. E você tem aí os bósons, né, que surgiram em várias teorias que a professora falou aí, o fóton, o gás de fóton, o laser, por ele ser um bóson, né, e você consegue ter um feixe de luz aí, né, assim, de grosso modo, seria de fótons, né, na verdade, altamente coerente e altamente intenso por conta deles poderem ficar no mesmo estado quântico, o bóson pode. O hélio 4, você tem o quarto estado da matéria, né, onde ele pode ter o condensado de Bose-Einstein, e você